Olá a todos, meu nome é Alexandre Nolasco. Mais uma vez estou aqui com vocês a convite da BBM para fazer um estudo, dessa vez, do Livro dos Espíritos, da questão 222 do Livro dos Espíritos, com o tema dos conceitos trazidos pelo Espiritismo. Podem ser considerados novos? E antes de podermos começar o nosso estudo, eu vou trazer uma página de preparo de Emmanuel, Espírito, através do médium Franciscano Xavier, no livro Encontro da Paz, com o título de Reencarnação e Renovação. A reencarnação não seria caminhada redentora se já houvesse atendido a todas as exigências do aprimoramento espiritual. Enquanto na escola somos chamados ao exercício das lições, ante a lei do renascimento surpreenderás no mundo dificuldades e lutas, espinhos e tentações. Reencontrará afetos que a união de milênios tornou inesquecíveis, mas igualmente reentearão contigo velhos adversários, não mais armados pelos instrumentos do ódio aberto, e sim trajados noutra roupagem física, devidamente acolhidos à tua convivência, dificultando-te os passos através da aversão oculta. Saberás o que seja tranquilidade por fora e angústia por dentro. Defrustarás a amenidade do clima social que te envolve com os mais elevados testemunhos de apreço e respirarás muitas vezes no ambiente convulsionado de provações entre as paredes fechadas do reduto doméstico e entenderás, porém, que somos trazidos a viver uns à frente dos outros para aprender a amar-nos reciprocamente como os filhos de Deus. Perceberás pouco a pouco, segundo os princípios de causa e efeito, que as mãos que te apedrejam são aquelas mesmas que ensinaste a ferir o próximo em outras eras, quando o clarão da verdade não te havia iluminado o discernimento, e reconhecerás nos lábios que te envenenam com apontamentos caluniosos aqueles mesmos que adentrastes na injustiça entre as sendas do passado, a fim de te auxiliarem no louvor à condenação. Ergueste hoje sobre a estima dos corações com os quais te harmonizaste pelo dever nobremente cumprido. Entretanto, sofres o retorno das crueldades que te caracterizavam em outras épocas por intermédio das ciladas e injúrias que te pisinhavam o coração. Considera, porém, o apelo do amor a que somos convocados dias por dia e dissolve na fonte viva da compaixão o fel da revolta e a nuvem do mal. Aceita no educandário da reencarnação a trilha de acesso ao teu próprio ajustamento com a vida, amando, entendendo e servindo sempre. Se alguém te não compreende, ama e abençoa. Se alguém te injuria, abençoe e ama ainda. Seja qual seja o problema, nunca lhes conferirás solução justa se não te dispuseres a amar e abençoar. Onde estiveres, ama e abençoa sem restrições ante a consciência tranquila e conquistarás sem delongas o domínio do bem que vence todo o mal. Muito bom. Que possamos fazer a nossa prece de abertura, rogando ao Mestre Jesus que a semente que Ele nos deixou do Evangelho possa, através deste estudo, germinar em todos nós em amor, conquistando-nos, Senhor, para que possamos, conquistados por esse amor, derrotar as provas das reencarnações a qual estamos agora comprometidos. Que esse amor possa abençoar nossos lares, nossos centros espíritas, nossos trabalhos, que esse amor possa invadir os vizinhos, aqueles que estão também em situações calamitosas, de dificuldade, Senhor. Que te agradecemos pelo amor, pelo estudo de hoje, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, que possamos começar nosso estudo. Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, traz uma frase assim: para ciências novas, conceitos novos. Ele está se referindo ao Espiritismo, mas ele também vai se referir ao tema desse nosso estudo. A despeito de constar nos Evangelhos, Kardec traz um conceito muito anterior a estes, que era encontrado na Grécia, no Egito, na Índia, embora com características diferentes do que vão ser trazidas pela doutrina espírita. Ele traz um termo novo, ele traz o termo reencarnação. Esse termo é novo, mas o conceito é bem antigo.
ele já tinha sido com o nome de metempsicose, palingenesia, ressurreição. Então ele vai dizer que, embora o termo seja novo, o conceito é bem antigo. O Espiritismo vai contestar algumas preposições da metempsicose, por exemplo, que acredita que o espírito pode retrogradar. Ele não retrograda para o Espiritismo, né? Como diz a questão 612. O espírito só progride. Para os hindus ainda, o espírito pode reencarnar num animal, dependendo do que ele tenha sido feito. Para nós, não. Observa-se que, também na questão 222, que Kardec vai dizer que ele não propõe esse novo termo somente pelo sabor das revelações mediúnicas a que ele teve acesso. Ele vai dizer que, embora os espíritos tenham trazido a certeza desse termo, desse conceito, ele colocou isso sobre um senso crítico da sua razão. Ele foi procurar, dentro do caráter filosófico e moral, uma boa reflexão sobre o conceito. Ele mesmo vai dizer isso na Revista Espírita, em Obras Póstumas, dessa forma, assim. Foi assim que procedemos com a doutrina da reencarnação, que não adotamos embora vinda dos espíritos, senão depois de havermos reconhecido que ela só, e só ela, podia haver aquilo em que nenhuma outra filosofia jamais havia resolvido. Agi, pois, com os espíritos como teria feito com os homens. Foram para mim, desde o menor ao maior, meios de informar e não reveladores predestinados. Uma boa lição para nós, nos centros espíritas, para que possamos, talvez, ver um médium trazendo alguma informação e não ter isso como uma revelação de predestinado. Isso é muito perigoso e a gente sabe muito bem disso nos nossos estudos. Especificamente em relação à reencarnação, Kardec vai trazer dentro da questão 222, umas reflexões sobre o que o próprio Jesus diz nos evangelhos, principalmente a que vai colocar o retorno do profeta Elias, que constava numa profecia de Malaquias. Então, em Mateus 17:10, a gente tem assim: após a transfiguração do monte, diz Jesus, e os seus discípulos, a gente vai encontrar essa passagem no item 10 do capítulo 17. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Ele está se referindo a João Batista, que morre decapitado, e como Elias havia decapitado os sacerdotes de Baal, há uma ligação forte entre o desencarne de João Batista, que foi decapitado, e ele ter decapitado, quando Elias, os profetas de Baal. Parece aí que a associação se associa à lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Porém, mais à frente, a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. A gente vai encontrar em outra passagem também do Evangelho, Mateus 11, a ideia de que João Batista era Elias. Em verdade vos digo, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente ainda tem, para comprovar a reencarnação no Evangelho, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Lá em João 3, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe que é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então,
A gente pode ver o conceito de reencarnação no Evangelho, trazido pelo mesmo Jesus, mas eu vou querer aqui que a gente guarde aqui um termo em que Jesus diz, eu li agora, que em Mateus, que eles tentavam se apoderar do reino dos céus, né? Eles tentavam se apoderar do reino de Deus. Por que a gente vai guardar isso? Mais à frente a gente vai resolver. Mas guarde isso, que Jesus já dizia que ele já tentava, os poderosos da época, se apoderar, os religiosos da época, se apoderar do reino de Deus. Assim, a gente vê, até pelo Evangelho mesmo, que reencarnação é uma necessidade ante a lei do progresso. Nós precisamos dela para continuar evoluindo. E como é que isso desaparece, né? Como é que esse conceito desaparece e o Espiritismo traz ele de novo, ligando ele à mensagem do Cristo? Bom, uma coisa é o conceito do Evangelho de Jesus, outra coisa foi o que o cristianismo se tornou. Até o ano de 313, no Concílio de Nicéia, a religião, o Evangelho de Jesus, ele era proibido. A gente vai encontrar lá no ano de 303 uma Roma já depredada por invasões, cheias de dificuldades em todos os campos. E Constantino começa a observar o quanto essa mensagem de Jesus já tinha conquistado corações, o quanto isso já tinha se apoderado do povo. E ele, no Concílio de Nicéia, ele vai tirar a proibição dessas boas novas do Evangelho. Até que em 380 vai haver uma compilação desse Evangelho junto com o Antigo Testamento e vai surgir o cristianismo, já como religião de Estado. A ideia era que anexar esse reino que tinha ganho tantos corações ao império. Por isso que eu pedi para que a gente guardasse aquela fala em Mateus 11. Porque apoderaram-se do reino. O cristianismo, quando ele se incorpora a Roma, as mensagens do Cristo, do Cristo quando se incorpora a Roma e vira cristianismo, passa a fazer uma estrutura imperialista. E o que é uma estrutura imperialista? Conquistar território, adquirir riqueza, colonizar culturas, divinizar os mais poderosos, derrotar os inimigos, ser portador de uma única verdade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém ia conseguir entrar no reino se não pudesse passar pelas portas do império. E esse império se transformou na igreja. Então a gente tinha o termo, fora da igreja não há salvação. Então vocês imaginem que se a gente tem uma igreja que é intermediária, que te dá acesso ao reino, como que a gente vai acreditar numa reencarnação? Porque se a reencarnação é uma verdade, a igreja não tem como ser essa porta. A porta somos nós mesmos. Porque se eu vou voltar, o que a igreja vai fazer por mim? Ela pode até me ajudar no estudo, mas ela não me dá acesso a nada, porque eu vou retornar. Então veja que para o império, para o poder, essa história de reencarnação já não era legal, que ia tirar o poder, ia tirar o apoderamento do reino. O reino foi apoderado. Quem dá acesso ao reino é a igreja. E isso vai continuar e em alguns momentos a gente vai ter gente acreditando em reencarnação dentro da própria igreja. Mas a gente vai chegar lá no Concílio Ecumênico de Constantinopla, já no ano de 553, que a gente acredita que foi quando a reencarnação é tirada do cristianismo completamente, pelo imperador Justiniano e pela sua esposa Teodora. Essa história não é tão abordada pelos próprios historiadores, mas existe uma ideia de que, uma verdade sim pelos historiadores, que Teodora e Justinianos não acreditavam na existência da pré-existência do espírito, ou seja, a existência do espírito antes da concepção no útero. Teodora era devota do monofisismo,
era uma vertente do cristianismo que acreditava que Jesus era totalmente divino e não meio divino e humano como sustentava a Igreja Católica Ortodoxa. Daí surge também que Jesus não teve até bem um corpo, o corpo dele era meio fluídico, mas não vamos entrar por esse termo. A história também vai nos revelar que Teodora tinha sido prostituta, tinha sido atriz, na época as atrizes se prostituíam, e em algum momento ela começou a perseguir prostitutas. Por isso, com a consciência pesada, ela também não queria saber dessa história de reencarnação. Então a gente tem uma ideia daí, por que reencarnação é abolida. E em 553 ela foi abolida, essa história desses conceitos diferentes foi abolida, matando a quem acreditava. Então foi usada a pesada mão do Estado para suprimir qualquer ideia diferente. Bem diferente do que o Cristo pregava, usar o poder de Estado para ter uma verdade única. E assim foi. Bom, abrangendo essa parte do estudo, a ideia de reencarnação, eu queria trazer aqui o conceito da reencarnação, trazido por Chico Xavier, num livro de André Luiz, Espírito, que se chama Missionários da Luz. Um livro fantástico, que quem não leu tem que ler. Em muitas casas espíritas oferecem estudos sobre Missionários da Luz. E dentro desse livro, nós temos um estudo completo de um xará meu, Alexandre, que é o mentor espiritual de André Luiz nesse livro. Cada livro, alguém é mentor de André Luiz. E em Missionários da Luz, a gente vai ter um detalhamento da reencarnação. É uma reencarnação, um processo reencarnatório de Sigismundo, que vai retornar a carne, filho de Raquel e Adelino, dois espíritos que ele tinha vitimado em existência anterior. Então vale muito a reflexão para que a gente possa fazer um estudo que possa ser prático na nossa existência, prático no nosso dia a dia, prático na nossa casa, no nosso centro espírita. A despeito dos crimes que Sigismundo tinha feito, Sigismundo é tratado pelos mentores espirituais como um querido amigo, a quem ambos devem significativos favores de outro tempo. Então, embora ele seja um cara muito querido na pátria espiritual, por fazeres, ele tinha assumido alguns compromissos sérios no passado. Então, André Luiz vai nos mostrar a reencarnação de Sigismundo como não imposta. Ela não foi imposta a ele. Ele já era conhecedor das suas próprias necessidades. Ele resolve reencarnar. Além das referidas razões, vê-se que Adeline e Raquel, os futuros pais terrestres de Sigismundo, que ele havia vitimado em outra vida, já estão reencarnados há algum tempo. Eles já tinham casado e já tinham até um filho. André Luiz vai mostrar a aproximação de Sigismundo como espírito ao casal e as dificuldades que vão surgir por causa do reajuste com o passado por meio do amor e do perdão, que fica muito difícil, principalmente por causa de Adelino. Com a aproximação de Sigismundo, Adelino tem enorme dificuldade. A obra vai nos dizer também da enorme necessidade da reencarnação de Adelino e de Raquel para eles poderem também evoluir, porque eles não tinham conseguido perdoar Sigismundo da vida anterior. Embora eles tivessem contato no plano espiritual. Quando eles reencarnam, Adelino e Raquel, lógico, a gente tem um esquecimento, mas no inconsciente, no corpo espiritual, ainda está gravado aquele sentimento de não perdão. Quando eles reencarnam, embora houvesse um ajustamento pretérito no plano espiritual entre os três, o esquecimento faz e surge o sentimento que está lá de não perdão. E mostra-se a enorme dificuldade de Adelino, que André Luiz e Alexandre, principalmente, vão fazer vão dar alguns passos, alguns informes, e vão ajudar nisso. O mais interessante dessa reflexão é que a reencarnação não buscava só a recuperação do assassino, mas também da vítima que não havia perdoado. Ela não tinha tido êxito na vida de perdoar.
Então a gente vai ter um trecho do comentário do André Luiz sobre a formação fisiológica também do corpo do futuro do Sigismundo. Olha que interessante. Isso é André Luiz no livro. Não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais por falta de elementos para comparação analógica, mas posso dizer que, finda a parte propriamente técnica das conversações, o meu orientador acrescentava satisfeito. Eles vão falar da formação fisiológica do corpo de Sigismundo. Aí, isso é Alexandre, o mentor, o benfeitor, dizendo: com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Depois de pequena pausa, acentuou: os membros e os órgãos serão excelentes. E se nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho. Olha que interessante. Sigismundo, por causa do remorso, né, da culpa mesmo, do ato praticado, ele não havia se perdoado também, ele precisava da reencarnação para se libertar desse sentimento. Ele ia nascer com um problema físico predestinado no coração. Existia uma formação genética que ia nascer defeituosa. Mas caso ele conseguisse passar pelas provações que iam acontecer com seus pais, diante a algum desamor, se ele conseguisse superar isso, esse defeito ia ser sanado. Olha que legal. Isso é muito interessante. O quanto a gente tem que se envolver, né, nos nossos próprios sentimentos ante os quadros clínicos da nossa vida, né? Então, é lógico que existem doenças que vão surgir, a gente tem um tempo que vai ter que viver aqui, vai ter que desencarnar, ninguém está encarnado para sempre. Mas é muito interessante esse comentário, no sentido em que o quanto devemos viver o que a gente sente, principalmente nas condições desfavoráveis, principalmente nos encontros difíceis, principalmente nos encontros com os políticos, principalmente o quanto a nossa boca vocifera o que o nosso coração está cheio. Para fazer uma reflexão maior sobre isso, eu vou fazer uma ligação da reencarnação com alguns estudos que a gente tem da própria memória fisiológica do nosso corpo, de como funciona no cérebro a memória. Mesmo em todas as obras do Chico, por que eu vou fazer isso? Mesmo em todas as obras do Chico e de tantos outros espíritos que nos trouxeram tantas informações valiosas sobre reencarnação, falta muita coisa para a gente saber. Mas falta muita coisa mesmo. Mas algumas coisas a gente pode fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida, de como a gente vive encarnado, que vai mostrar muita coisa de como é que a gente trata a reencarnação. Eu vou pedir essa licença para vocês para fazer essa minha reflexão. Eu não tiro isso de um lugar, é uma reflexão que eu faço nos meus estudos de memória, eu gosto de estudar memória, e é muito legal que dá para encaixar muito bem. Nós temos uma experiência na vida, e quando essa acontece, agregando forte emoção, emoção é a resposta química do corpo a uma informação. Então a gente tem uma experiência na vida, e quanto forte é a emoção dessa experiência, é como se o tempo parasse. O tempo, além de parar, ele se intensifica. É como se fosse feita uma gravação. Então, fornece uma percepção de tempo diferente. Ele está gravado em nós. As experiências vão permanecer vivas para nós conforme a sua intensidade na memória. Tão vivas que só uma lembrança nossa de alguma coisa pode trazer conforto e desconforto físico. Mesmo uma coisa que aconteceu há 20, 30 anos atrás. Uma morte de um filho, a morte de alguém que a gente ama, é só lembrar que a gente pode começar a chorar, sentir angústia no coração, aperto no peito. Nós registramos diversas experiências durante o dia, mas lembramos daquela com maior afeto, devido à sua gravação e significado para a memória. A gente vai se lembrar de muito pouca coisa que a gente fez no mês passado.
Mas com certeza nós nos lembramos daquela professora que era carinhosa conosco há décadas atrás. Lembramos até talvez do seu nome. Lembramos inclusive também onde estava, lógico, para a gente da idade minha, eu tenho 55 anos, onde a gente estava quando Ayrton Senna morreu. Um querido atleta nacional, né, um querido corredor que a gente acompanhava nos domingos e que eu acompanhei ele no sofá, a sua batida de carro, eu lembro até a roupa que eu estava, de tão gravado que isso ficou, e tenho dificuldade para lembrar algo que eu comia há 2 semanas atrás. Então, o ato de lembrar está ligado a eventos emocionais que irão convocá-los. Quando alguém faz algo para nós de bom ou ruim, existe um tempo subjetivo que, de acordo com a intensidade desse afeto, irá fazer esse tempo parar no nosso universo psicológico, gravado, intenso. Experiências são ligadas aos centros emocionais de cada experiência. Experiências estão ligadas aos centros emocionais de cada experiência. Então, no estudo mais, que não é muito no nosso estudo, a gente tem um corpo espiritual e um corpo de sentimentos, o corpo astral. Esses corpos estão ligados entre si e o sentimento gravado fica lá. Por isso que, embora Sigismundo tenha encontrado com Adelino e Raquel, e tenham conversado, e tenham aceitado, tenham tudo, na hora que Raquel e Adelino estão reencarnados, quando o Sigismundo se aproxima, o conceito do que havia sido de informação não vem e surge o sentimento guardado da revolta e uma repulsa ao Sigismundo. Seria ótimo se nós pudéssemos manipular a nossa memória ao bel prazer, apagando as experiências negativas. Mas não é isso que acontece, não é verdade? A única forma de mudar a gravação de afeto, a gravação emocional na nossa memória, é ressignificando esse afeto. Ou seja, compreendendo a mesma experiência que nos machucou de uma forma diferente. Por isso, existe a reencarnação em laços familiares. Por que Sigismundo nasce filho de Adelino e Raquel? Para que o Adelino e Raquel, que tinham sido vítimas de assassinato dele, possam limpar o ódio, a raiva, a rejeição, pelo amor de receber um filho. Agora você imagina quantos lares nós temos isso. Quantos lares a gente tem isso com esposa também. Quantos lares, isso dá uma compreensão a nós de muita coisa que facilita muito. Porque se a gente acredita nisso e consegue colocar isso em prática na nossa vida, a gente acabaria com quase todos os problemas em família. A gente tem que viver a informação, reviver a informação, para redimensionar o campo dela na memória, o campo dela no nosso corpo. Se a gente não altera o sentimento armazenado, a gente não evolui porque a nossa vibração não consegue aumentar a sua frequência vibratória. Porque há um peso. A gente, tanto a vítima quanto o verdugo, digamos assim, eles precisam mudar o peso. Você vê que talvez Sigismundo tivesse uma posição espiritual já até melhor que Adelino e Raquel. É o que parece no diálogo, pela sua composição lá com os mentores. Em algum momento ele faz isso, ele desencarna e fica com essa culpa, mas existia um problema tremendo também com Raquel e Adelino, porque, principalmente com Adelino, da sua rejeição, do seu ódio, que também todos eles precisavam reencarnar. Mas vejam quanto a disposição disso em nossas casas. Quem tem memória em quantidade é computador. A nossa memória irá hierarquizar qualitativamente as nossas experiências. Haverá uma hierarquia de qualidades, e a qualidade aqui a gente pode entender como emocional. Por isso não vai bastar a gente ser esclarecido e informado quando a gente desencarna sobre os nossos sofrimentos, sobre os nossos atos. Apesar de ter aprendido o Evangelho, de terem se posicionado para poder reencarnar da melhor forma, a informação, quando ele sentiu o Sigismundo, fez brotar
tudo aquilo. E nesse momento, a gente também prevê que seria difícil a vida de Sigismundo dos dois. E haveria rejeição, desprezo, haveria muita dificuldade. E se ele passasse por isso, ele teria uma grande evolução espiritual. Se ele conseguisse amar os pais mesmo sofrendo qualquer desprezo, ele também iria sanar um problema físico. Mas para isso haverá uma nova qualidade no campo de memória. Haverá um novo sentimento sobreposto àquele sentimento que irá tirar aquela vibração, tirar a força da vibração e colocá-la em outra força, que é a força do amor. A experiência vivida não tem apenas um lado cognitivo de conhecimento, tem um lado subjetivo emocional que nos faz enquadrar o que é vivenciado numa narrativa. Então a gente, quando olha para as memórias das nossas vidas, quando a gente olha algum evento da nossa vida armazenado, com a compreensão que a gente hoje tem do Evangelho, alguém fez alguma coisa na nossa vida, como que a gente não tivesse acesso ao Evangelho, como é o meu caso, tive acesso ao Evangelho depois de quase aos 40 anos, eu fui estudar Evangelho com 40 anos, então eu olhei para diversos efeitos de coisas que eu tinha praticado e que eu tinha sofrido com um novo olhar. Ou seja, eu tinha guardado no meu campo de memória algo que tinham me feito, que até em relação aos meus pais, que quando eu estudei Evangelho e estudei reencarnação, eu olhei isso completamente diferente. Então, era a mesma história que eu agora via como uma narrativa diferente. E surge aquela fala assim, cara, se é hoje, eu podia ter feito diferente, eu certamente faria diferente. Porque a ignorância, em algum momento, até nos protege. Mas depois que a gente aprende alguma coisa, a gente quer sanar. E a gente pode fazer isso, inclusive, encarnados. É interessante a gente entender que todo o passado atravessa o filtro do presente para se materializar em nós. Todo o passado, mesmo dessa vida. Imagina a gente chorando muito por um desafeto amoroso, uma desilusão amorosa, quando a gente tinha 18 anos. Então lembrem, se alguém teve, eu estou dando um exemplo, uma desilusão amorosa aos 18 anos. Como é que foi isso? Aí você hoje, no meu caso, aos 50, você olha para aquela desilusão e pensa, pô, que coisa maluca, não era para tanto, pô, coisa boba, mas quem tem filhos como jovens como eu, já sofreram alguma desilusão amorosa e vê que parece que o mundo está caindo, está acabando, só que passa 5, passa 10 anos, você olha para aquilo e fica assim, como que eu fiquei assim, né? Então, até na própria história, vocês veem aí, quanto a possibilidade de uma melhor reflexão sobre os atos que haviam feito na época da escravidão, sobre o racismo, tem feito a gente olhar para certas pessoas que eram admiradas com um certo receio. Será que era isso? Então, a história, o passado, a gente olha por ele pelo filtro do presente. Então, assim, a gente pode entender também por que em mesa mediúnica a gente vê o obsessor perseguindo pessoas, às vezes, por 200 anos, por 300 anos. Ele está preso a um tempo, né? O tempo parou para ele. É aquilo que eu falei no início. O tempo está parado para ele. Ele está totalmente preso a um evento e o tempo não passa. É uma eternidade. Enquanto ele não se liberar por alguma razão, por algum momento em que ele, por uma inspiração, ou numa mesa mediúnica, ou num ato de amor, até mesmo que ele está perseguindo, ele vai ficar parado num tempo, o tempo ali está parado. Ele não volta, ele não consegue ter um filtro do presente para ver aquela história diferente. O assassino pode até evoluir, pode estar muito à frente dele, e ele, como vítima, está lá preso no passado. Ele precisa ressignificar o sentimento para poder se perdoar, para poder perdoar o outro. Senão, isso não vai acontecer. Então, é coisa comum em mesa mediúnica a gente vê espíritos presos a coisas muito antigas.
Mas essa reflexão também traz para a gente a ideia do valor da informação que a gente colhe no dia a dia. A necessidade de quanto mais a gente precisa ser compreensiva diante ao sofrimento que alguém nos provoca. Quanto maior esse sofrimento que alguém próximo a nós nos provoca, mais ele libera a nossa memória passada. Então, aquelas vezes, aquela angústia, aquela dor que a gente pode estar numa relação aí de amizade, de amor, de filho, de cônjuge, pode ser muito bem a gente trazendo o que a gente tem que perdoar, né? Então, esse sentimento precisa muito de compreensão. Emmanuel, no livro A Justiça Divina, traz uma frase fantástica, pela mão de Chico Xavier. A expiação é medida da lei apenas para os corações endurecidos. Oh, que legal! Então, a gente vê lá Sigismundo com problema no coração. Se ele tivesse o coração, se ele conseguisse conservar o coração dele ante ao sofrimento que ele podia surgir no campo doméstico, ele iria curar a sua expiação, que seria um problema no coração. A gente, então, quando estiver passando, eu quero muito que a nossa reflexão de reencarnação seja prática na nossa vida. Para quando a gente estiver passando algum problema no nosso lar, na nossa empresa, no nosso trabalho, no centro espírita, ao invés da gente apontar os causadores, a gente possa perguntar a nós mesmos: onde está o endurecimento do meu coração? Onde eu posso compreender mais? Onde eu posso consolar mais? Onde eu posso amar mais? Onde? Porque eu quero me aproximar do Mestre, eu quero me aproximar do amor de Jesus. Então, Sigismundo não irá, se ele fizer assim, ele não irá desenvolver o seu problema no coração. Então, a expiação não tem a ver tanto com quem te fez mal ou com quem te perdoar, mas sim a expiação com a capacidade que a gente tem de ressignificar afetos. Não é porque você ou eu fez uma coisa errada que a gente vai ter que expiar aquilo. O que a gente tem que mudar é o afeto que está guardado, é a memória emocional daquele evento. Não é uma lei de ação, como lá no início do nosso estudo eu falei, não é uma lei de ação de olho por olho, dente por dente, como parece no caso de João Batista, que tinha tirado a vida dos profetas de Baal quando era Elias e morreu. E morreu decapitado. É um novo sentimento. É porque João Batista dessa vez foi decapitado, abençoando, tirando, dando perdão a Herodes e a sua mulher que foram os decapitores. Então, é outra coisa, ele está ressignificando um afeto. A gente vem aqui não é para sofrer porque a gente veio sofrer, mas para ressignificar sentimentos, para liberar energias guardadas, densas, que estão nos prendendo, nos estão nos permitindo a lei do progresso, que o progresso é uma lei. Então, uma coisa é o que o outro me faz, isso é problema do outro. E outra coisa é como eu reajo ao que o outro me faz. Se a gente acredita em reencarnação e a gente tem um desafeto, principalmente diante daqueles que a gente tem laços de afeto, a gente tem que lembrar disso. O outro, ou o próximo, como Jesus chamou, é de enorme importância na nossa vida, porque ele é que dá significado à experiência e nos permite iluminar as sombras que habitam em nós. Sem o outro, que é desafeto a nós, e esse outro muitas vezes tem o nome de pai, de mãe, de esposa, de esposo, de filho, de amigo, de patrão, de colega espírita. Sem esse outro, que muitas das vezes nos traz algum embaraço, algum sofrimento, alguma angústia, nós não iluminamos as sombras que habitam em nós. Daí a gente vê lá no Sermão da Montanha, em Mateus, Jesus dizer: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Fica claro, não é uma coisa de passividade, é uma coisa de quem se ama, que entende que amar a si mesmo e ao próximo vai transportar você
para outras regiões. A gente divide a reencarnação em expiação, provas e missão. Quando a gente evolui, quando a gente não tem mais esses sentimentos apesados, a gente só reencarna para missão. A gente reencarna porque sabe que o que acontecer, a gente vai conseguir dissolver no nosso coração, porque a gente já passou por isso. Por isso que o Espiritismo diz que a gente não retrograda. Quanto menos eu julgo, quanto menos eu peso os outros, quanto mais eu compreendo as suas dificuldades, porque eu também as tenho, mais eu limpo as minhas memórias negativas, mais eu me liberto das prisões que estão no meu corpo astral, mais eu me ilumino. Daí Jesus dizer que da mesma forma como julgardes, sereis julgados, da mesma forma como medirdes, sereis medidos. E por isso também Jesus pregado na cruz, sangrando com uma coroa de espinhos, o que ele diz? Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que faz. Ele está praticamente abençoando aqueles que estavam lhe causando tanto sofrimento. Por isso ele veio à carne. E em cima dessa questão 222 que não foi proposta, esse conceito que não tem nada de novo por Espiritismo, que Kardec consegue magistralmente anexar de novo ao conceitos do Cristo, que estava há milênio aí, mais de milênio separado. Eu espero muito que esse conceito, que essa ideia, se transforme num movimento ético na nossa vida, num movimento moral, num movimento de comportamento, que a gente acredite muito que aquela pessoa que a gente ama, quando se torna desafeto nós, que tem algum laço conosco de amizade, e por alguma coisa que a gente tem que abençoar com o coração, que a gente vê aquelas fagulhas em nós de algum sentimento negativo, que a gente lute muito contra nós, não contra o outro. E que esse amor do Evangelho do Cristo possa florescer nos nossos corações. E do dia de hoje, chegar a todas as casas, a todas as famílias, podendo diminuir a agressividade que o mundo se encontra, o desprezo que o mundo se encontra, o egoísmo que o mundo se encontra. Que de alguma forma essa reencarnação possa cada vez mais se tornar um conceito com conceitos científicos que já existem. E cada vez mais possamos nós fazer desse conceito um ato contínuo de compreensão diante aos dissabores da vida. Eu espero que esse estudo possa fazer isso na casa de vocês, que ele faça na minha casa, e que possamos trazer essa palavra de compreensão a todos aqueles que estiverem diante de nós, sofrendo algum desabor, alguma agressividade. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Para encerrar, nós vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, ó Mestre, que a força que habita em nós se transforme em graça e, transbordando de nós, Senhor, possa atingir todos aqueles corações em que o sentimento de dor, o sentimento de raiva, de ódio, o sentimento de desprezo possa estar existindo, Senhor. Que em nome de sua mãe Maria, que te trouxe nos ventres, possamos dar graça a todos, simplesmente porque lutamos em nós mesmos para iluminar as nossas sombras, quando temos a chance de compreender mais, de consolar mais, de amar mais. Nos dá essa força, nos dá esse objetivo na vida, de fazer com que o reino dos céus brilhe em nós, para que outros também possam ver esse brilho, Senhor. Faz de nós teus servos no amor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos.